Nas madrugadas silenciosas da Serra da Mantiqueira, em uma área onde a neblina se arrasta como um manto espesso sobre as copas das árvores, relatos estranhos se arrastam entre o medo e o segredo. Tudo começa com algo aparentemente pequeno: animais desaparecendo de forma seletiva. Não eram ataques comuns desses que deixam rastros evidentes de predadores conhecidos. O que assustava os moradores era o contraste entre precisão e ausência de sinais. Os corpos, quando encontrados, não tinham sangue, nem ferimento brutal. Ao contrário, apresentavam marcas perfeitas, como se tivessem sido perfurados por algum instrumento cirúrgico, e principalmente sem qualquer vestígio de luta. Isso fazia com que o fenômeno fugisse do natural e entrasse no campo do inexplicável. A notícia se espalha quando um jovem agricultor encontra 3 cabras de sua criação deitadas lado a lado, em posição que parecia proposital. Não havia marcas no solo, nem pegadas humanas, nem sinais de arrasto. Apenas aquelas marcas circulares no pescoço dos animais, como pequenos pontos cauterizados por alta temperatura. A cena não parecia resultado de ataque, parecia um experimento. Nas semanas seguintes, moradores relatam ouvir um som grave, semelhante a vibrações de baixa frequência que faz os vidros tremerem. Logo após o som, aves saem da mata em bandos, como se fugissem de algo. O medo começa a contaminar a rotina do vilarejo. Luzes estranhas surgem sobre as plantações, não como lanternas ou drones, mas como globos luminosos que flutuam e se dividem em 3 ou mais esferas menores. Algumas delas atravessam a copa das árvores sem tocar fisicamente nas folhas. A sensação geral é de vigilância. As pessoas começam a dizer que aquilo não era obra de um predador, era uma coleta inteligente. Não se tratava de fome, era pesquisa. Um grupo de pesquisadores independentes chega à região após detectar anomalias eletromagnéticas. Eles não se apresentam como um órgão oficial, nem revelam as identidades. Apenas montam antenas com receptores digitais capazes de captar variações no espectro infravermelho. Eles acreditam que o folclórico chupa-cabra não é um animal, mas sim um agente biológico criado para missões específicas, talvez por alguma civilização superior. Não para destruir, mas para analisar e extrair material genético sem interferir no ecossistema. Entretanto, quanto mais eles investigam, mais óbvio fica que aquelas manifestações não são aleatórias. Cada evento ocorre em pontos próximos a nascentes de água pura ou reservas minerais de grande valor. E quando uma dessas áreas é monitorada, o padrão se repete: silêncio absoluto, queda brusca de temperatura e um flash de luz azul que dura menos de 1 segundo. O folclore já não dá conta de explicar. Algo está estudando o planeta, algo capaz de entrar e sair sem ser visto. Algo que não veio por acidente. Nas semanas seguintes, o fenômeno deixa de ser apenas relatos isolados. A sensação de que algo observa cada movimento se torna parte do cotidiano. O vilarejo vive em estado de atenção constante. Pessoas começam a notar um padrão. Sempre que uma luz aparece no céu, cães latem em direção ao mesmo ponto da mata, como se enxergassem algo que os humanos não podem ver. Animais domésticos ficam inquietos horas antes de um novo ataque. Não latem, não rosnam, apenas observam fixamente, como se alguém estivesse parado diante deles, invisível. Em uma noite, quando a neblina está tão espessa que torna impossível ver 2 metros à frente, um casal escuta um som semelhante a passos, mas não passos comuns. Eram pisadas leves e rápidas com um intervalo irregular, como se algo andasse em 4 membros, mas de maneira completamente diferente de qualquer animal da floresta. Quando tentam iluminar com lanternas, o feixe de luz simplesmente não atravessa a névoa, sendo absorvido, como se a própria escuridão tivesse densidade. Muitos começam a acreditar que o responsável não seja um ser físico comum, mas sim uma criatura capaz de distorcer a luz ao redor do próprio corpo, uma forma de camuflagem. Enquanto o vilarejo se fecha em paranoia, os pesquisadores passam a observar os locais de ataque com equipamentos de visão térmica. A grande surpresa não está no que eles veem, mas no que não veem.
Na madrugada recebem um alerta sonoro. Sensores detectaram um movimento direto no centro da plantação mais afetada. Eles posicionam o equipamento em silêncio absoluto. No monitor, o campo aparece completamente vazio. Zero calor, zero movimento. Mas, ao mesmo tempo, o sensor de presença registra algo de grande porte circulando entre as cabras. Eles percebem. A criatura não emite calor. Não porque seja fria, mas porque não é orgânica da maneira que conhecemos. Os sinais que ela deixa na cena do ataque são como cortes cauterizados, e isso começa a fazer sentido quando um dos pesquisadores registra uma leitura de radiação desconhecida, muito fraca, mas consistente. Enquanto isso, moradores relatam encontrar no chão pequenas partículas brilhantes, semelhantes a pó metálico. Quando colocadas sob um microscópio portátil, revelam estruturas geométricas perfeitas, como se fossem chips minúsculos, o tipo de tecnologia que não deveria existir em um lugar tão isolado. Os ataques não são aleatórios, e as luzes não são apenas observação, são coleta de dados. Um dos pesquisadores arrisca uma hipótese perturbadora. Talvez o chupa-cabra não seja um predador, mas sim um dronete biológico, uma criatura criada para se infiltrar, coletar, analisar e reportar. Uma tecnologia híbrida, orgânica e mecânica, que executa tarefas em silêncio absoluto. Na noite seguinte, eles deixam uma câmera infravermelha escondida na mata. Às 3h14, o sensor detecta movimento e grava algo por 7 segundos. Apenas um contorno é visível, alto, esguio, com membros longos demais para um ser humano. A criatura se move como se flutuasse, sem deslocar folhas ou galhos. Antes que a câmera trave o foco, ela vira a cabeça lentamente em direção ao equipamento, como se soubesse estar sendo observada. A gravação termina com a lente sendo tomada por um clarão branco, sem som, sem aviso, sem respostas. A madrugada cai como um peso sobre o vilarejo. O vento não sopra, nenhum grilo canta. O silêncio é tão espesso quanto a névoa que cobre o chão, como um lençol gelado. Depois da gravação capturada na noite anterior, os pesquisadores decidem montar uma última operação. Eles não querem capturar a criatura, apenas entender o que ela é e por que está ali. Instalam sensores de movimento, gravadores ultrassônicos e câmeras térmicas em pontos estratégicos da mata. Tudo está interligado a um monitor improvisado, montado no centro de vigilância, dentro de um antigo galpão de madeira. Cada pessoa está em alerta, esperando a criatura retornar para mais um ataque. Às 2h47, os sensores começam a disparar. Primeiro, 1, depois 3. Em seguida, todos ao mesmo tempo. O mapa na tela se ilumina com dezenas de pontos vermelhos, avançando rapidamente em direção ao vilarejo. Só que há um detalhe terrível. Não é apenas uma criatura, são várias. Elas se movem de maneira sincronizada, como se compartilhassem a mesma mente ou recebessem o mesmo comando. A assustadora conclusão toma forma. O chupa-cabra não é um predador isolado. É parte de um coletivo, uma rede, uma espécie de enxame inteligente. As luzes das câmeras térmicas mostram apenas o vazio, como se nada estivesse ali. Mas o som revela o contrário. Um estalo de galho, um ruído metálico raspando, um sopro curto, quase elétrico. As cabras começam a se agitar nos currais, puxando correntes e batendo contra as cercas. O pesquisador aciona manualmente um refletor industrial voltado para a mata. O clarão atravessa parcialmente a neblina. E, finalmente, por menos de um segundo, algo se revela. Formas esguias, alongadas, de pele quase translúcida, olhos grandes demais, refletindo a luz com um brilho de tecnologia, não de vida. As criaturas não caminham. Deslizavam pelo chão como se não tivessem peso. A luz atinge uma delas, e sua pele reage, mudando de textura para imitar o ambiente ao redor. A camuflagem é instantânea, perfeita. A criatura se dissolve na visão humana como se nunca estivesse ali. No monitor, ondas de sinais aparecem em forma de pulso, codificação, comunicação. Elas não caçam, elas transmitem.
O grupo percebe que não está diante de um animal desconhecido, e sim de uma sonda viva, uma tecnologia extraterrestre biomimética. O chupa-cabra não está se alimentando para sobreviver. Está coletando material biológico para enviar dados a um lugar desconhecido. Uma das criaturas se aproxima do galpão. Ela para diante da porta, como se conseguisse ver através da madeira. A madeira vibra levemente, como se algo do outro lado emitisse uma frequência baixa e constante. O silêncio se rompe quando a porta cede com um estrondo. Os equipamentos falham, monitores apagam, luzes estouram. A névoa invade o interior como se tivesse vida. E no meio dela uma silhueta alta, imóvel. Nenhuma palavra, nenhum ataque. Só um gesto lento. A criatura aponta para o céu. Uma luz aparece nas nuvens muito maior do que qualquer estrela. Um feixe luminoso corta a escuridão. Todos percebem a mesma coisa ao mesmo tempo. Eles não vieram para matar. Eles vieram para buscar algo. Ou alguém. A luz desaparece tão rápido quanto surgiu. As criaturas recuam, dissolvendo-se novamente na neblina. Os sensores param. O silêncio retorna. O vilarejo fica em choque, sem respostas. Mas a mensagem é clara. Eles voltam quando quiserem. E quando voltarem, o mundo inteiro saberá.